Acabou de chegar em Portugal ou está vindo para Portugal se planejando? Nesse vídeo eu vou contar para você os tipos de trabalho que você deve fugir, correr. Vem que eu vou te contar. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou Ivan Tavares e conto um pouquinho da minha vida e da minha família aqui, morando em Portugal. Tal como também, claro, dou algumas dicas. E no vídeo de hoje será exatamente isso, uma dica. Eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito do que aconteceu no vídeo anterior. Recebi muitas mensagens, tá, no meu direct, no Instagram, a respeito do que eu comento no final do vídeo sobre alguns tipos de oportunidades aqui em Portugal, oportunidades de trabalho. Você que assistiu o vídeo sabe do que eu estou falando, e você que ainda não assistiu, corre lá, eu vou deixar na descrição, mas dá essa força, assiste lá o vídeo. Esse vídeo, pessoal, eu fiz ali um apanhado geral, uma pesquisa, tá, minuciosa das melhores e também maiores empresas aqui da região em diferentes segmentos. Então, assim, você que está chegando e possivelmente, né, tá aí querendo residir nessa região aqui do distrito de Viseu, eu deixei aí para você várias opções. Pessoal, olha só, coloquei número de telefone, coloquei endereço, um pouquinho da história da empresa, então assim, ó, vale a pena. E aproveito antes de iniciar, né, para falar sobre os tipos de oportunidade que você deve fugir, deve correr, eu aproveito para comentar uma situação que um inscrito passou para mim via direct, que tem alguns youtubers, né, que fazem assessoria, cobram, claro, lógico, a pessoa está ali, né, disponibilizando uma parte, né, do seu dia, algumas horas, para estar fazendo determinado serviço. E nada mais justo do que a pessoa cobrar. Porém, eu fui perguntar qual é o tipo de assessoria, como é que funciona e qual é a cobrança. E a pessoa disse para mim que o recém-chegado contrata, né, ali o serviço, e a única coisa que a pessoa faz é conduzir, né, o recém-chegado até as empresas e deixar o currículo. Pessoal, você que acabou de chegar, é inscrito no canal da família Tavares, no meu canal, você não vai precisar, pelo menos na região aqui de Viseu, é só você assistir o meu vídeo, tá? E ali tem endereço, telefone, nome da empresa, segmento e ainda tem uma parte da história das empresas. Então o que eu pretendo fazer? Pretendo ir em vários outros locais e fazer a mesma coisa. Assim você que está chegando vai economizar, porque você não vai precisar pagar ninguém para te conduzir até a portaria de uma empresa para fazer um cadastro, para preencher uma ficha e entregar um currículo. Faça meu favor, né, pessoal? Mas vamos seguindo. Conforme vocês bem sabem, a situação, né, de entrada de imigrante, das leis do imigrante, mudaram aqui em Portugal. Na verdade, pessoal, mudam diariamente, mensalmente, anualmente e por aí vai. Mas vamos partir do pressuposto do fim da manifestação de interesse, no qual agora, estou falando para brasileiros, em suma, né, está solicitando o visto de procura de trabalho ainda no Brasil. Serve também para os demais países aí da comunidade, né, dos países de língua portuguesa também. Solicita o visto, né, no consulado, o visto é aprovado e a pessoa se dirige a Portugal. Ótimo. Muitas pessoas foram contra a questão do fim da manifestação de interesse. Eu, de forma imediata, eu fui analisar algumas coisas. Não sou hipócrita, eu não vim com visto de procura de trabalho, até mesmo porque quando eu tive a negativa, né, de outro país que eu gostaria de ir, eu quis resolver algo de imediato. E a forma imediata foi comprar a passagem, né, ler, que eu já tinha, né, pesquisado a respeito das leis, das condições, né, de entrada no país e as possibilidades de legalização.
E através dessas possibilidades eu vi que eu adentrando um país e iniciando a minha jornada profissional de trabalho regular, documentado, eu poderia dar entrada numa manifestação de interesse, que é o nome do documento, e depois de uma análise dos órgãos de imigração, né, seria concedido ali a minha autorização de residência. Pronto. Se o governo, se o país possibilita essa medida, por que não tentar? E viemos. E não nos arrependemos. Cheguei, já começamos a trabalhar, demos entrada na nossa manifestação de interesse e seguimos até então. Porém, o que eu percebi? Eu percebi que essa forma, né, de entrada no país e essa forma de legalização, ela deixa muito aquém, né? Ela deixa muito ali a pessoa vulnerável. Vulnerável por quê? Porque a pessoa entra no país e ela fica doida já para arrumar um trabalho. E muitas vezes ela não consegue logo de imediato um trabalho que te dê um contrato de trabalho. Porque não adianta você só chegar no país e arrumar qualquer tipo de trabalho. Você tem que arrumar um trabalho que te dê contrato, que te registre, que pague os impostos para o governo, que você possa também pagar os impostos ao governo, porque o governo está mais do que certo. Ele deseja o imigrante no país? Claro, ele deseja, mas o imigrante regular, o imigrante que adentra o país, inicia ali sua jornada profissional, começa ali a descontar, né? Que é o dever de todo cidadão residente, tá? Legal ou não, é descontar os impostos, tá bom? Legal ou não, por quê? Porque muitas vezes você entra, tá? Tudo bem que você tem ali um período, né, como turista, mas independente, a sua intenção foi entrar para morar, tá certo? Então assim, até sair a sua autorização de residência, você tá o quê? Sob análise. Sob análise, você deu entrada na sua manifestação de interesse, na sua documentação, está trabalhando de forma certinha, tudo ok, mas a sua autorização de residência ainda não saiu. Enquanto isso, você vai exercendo o seu papel de cidadão, ali contribuindo, pagando seus impostos, cumprindo as leis, tudo ok, tudo certo. Então, o que o governo faz? O governo vai e extingue a manifestação de interesse. Muita gente foi contra, conforme eu acabei de falar, só que depois, fazendo uma breve análise, eu vi que foi a melhor coisa que o governo poderia ter feito. Por quê? Porque as pessoas passam a vir mais preparadas para Portugal. E mais preparada como, Ivan? Como assim mais preparadas? Pessoal, não é só você chegar lá na porta do consulado, ei, eu quero um visto de procura de trabalho que eu estou indo para Portugal. Não, é feito todo um preenchimento de documento, tem que demonstrar determinados valores. Então a pessoa ela acaba sendo obrigada a pesquisar, obrigado a se inteirar dos assuntos, obrigado a se inteirar das condições legais, fiscais, sociais do país. Então não chega ninguém leigo para cá. Por que estava acontecendo, pessoal? Muitas vezes a pessoa chegava, dava entrada na manifestação de interesse, ficava ali, né, aguardando um trabalho numa fábrica, numa empresa, né, reconhecida e legalizada, não conseguia, começava a bater o desespero, entrava no primeiro café, começava a trabalhar, chegava nesse café, era explorado, maltratado, não recebia, tá? Não recebia, eu vou conversar com você e já a respeito disso, e esse é o objetivo do vídeo. Então essa pessoa não recebia, não tinha contrato, não tinha nada, tá? Conclusão, toda a trajetória ali que o país te dá, a condição que ele dá para você se legalizar, você não conseguia dar entrada nesse processo porque você não trabalhava no local que te dava um contrato. Por quê? Porque bateu o desespero. Então, quando a pessoa pega e se dispõe a solicitar um visto, ela já está um pouco mais preparada. Ela já está na cabeça dela que ela vai ser obrigada a arrumar um emprego que dê um contrato de trabalho. E aí, pessoal, quem é que começa a ficar desesperado com esses novos imigrantes que chegam ao país? Os exploradores. Por quê? Porque os exploradores eles estavam acostumados a pegar, em muitas vezes, tá?
Ah, e você está generalizando, não sei o quê. Não, não estou generalizando. Estou passando uma realidade, tá? Então, muitas vezes ele pegava aquela pessoa, imigrante, desesperado pelo emprego, chamava, pagava, às vezes, muito abaixo do que, né, o país exige aí de ordenado mínimo, tá certo? E explorava, maltratava, humilhava, ameaçava denunciar para os órgãos de imigração, entendeu? E a pessoa ficava ali trabalhando, dando o seu melhor, dando o seu suor, mas na verdade não saía do lugar. Por quê? Porque não tinha documentação hábil para dar entrada ao seu processo de autorização de residência. Só que esse processo, esse procedimento, acaba pegando também as grandes empresas, pessoal. Por quê? Porque as empresas estavam acostumadas a ter filas e mais filas de pessoas esperando respostas. E nisso a demanda começa a cair. Por quê? Porque a empresa que, espreme ali o funcionário, que faz ali das tripas coração. E você que mora aqui sabe do que eu tô falando. As pessoas começam a desinteressar de procurar oportunidade nesse tipo de lugar. Por quê? Porque assiste vídeos no YouTube, as pessoas vão falando mais ou menos como funciona em determinado lugar, e a pessoa começa a sair fora desse tipo de empresa. E aí a empresa que antes dispensava funcionários à torta e à direita, não valorizava, né? Não fazia por onde manter o funcionário ali motivado. A empresa começa a sentir o quê? Queda na procura de trabalho. Por quê? Porque a pessoa olha e fala bem assim, peraí, nessa empresa eu estou dando aí praticamente a minha vida. Assinei um contrato que parece que nem foi com caneta, foi com sangue, para receber aí um ordenado mínimo, sendo que eu posso trabalhar aí numa loja, num shopping, que me dá contrato, seja ela qual for, né? Se tiver calor, eu estou no ar-condicionado, se tiver frio, eu estou no aquecedor, trabalho sempre limpinho, trabalho sempre bonitinho, todo ajeitadinho, para receber o mesmo valor. Eu vou entrar numa fábrica para quê? E aí as fábricas começaram a entender que a mão de obra vai cair e está caindo. A procura pelos trabalhos em fábrica começaram a cair. E aí recentemente o governo foi e já começou aí, a mexer na questão de quê? A volta da manifestação de interesse. Pessoal, é só pisar no calo, gritar ai, 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 que tudo volta a ser revisto. Então, pessoal, essa é a parte boa da questão do visto de procura de trabalho. Querendo ou não, a coisa fica um pouco mais seletiva e determinadas funções, tá? Empregos, trabalhos, profissões, não passa a ser prostituído. O que é prostituído, pessoal? A palavra é feia, mas o que eu quero dizer relacionado a isso? Porque como a demanda é muitas vezes pouca, mas a procura é muita, mas muita mesmo, o que o empregador ele faz? Ah, tá aí, tem 1.000 querendo, vamos mandar esses aí embora. E isso passa a ser ruim para o nativo, né, para o português que trabalham aqui. Por quê? Numa questão de acordo, por exemplo, acordo coletivo, salário na fábrica. O que a empresa olha? A empresa olha a reivindicação da maioria dos funcionários, certo? Mas e se a maioria dos funcionários forem imigrantes, necessitando ali de documento para dar entrada nas suas, né, autorizações aí de residência e por aí vai? Como é que o nativo consegue ali reivindicar seus direitos? É muito difícil. Por quê? Porque fica descartado. Tem muita gente querendo, tem muita gente precisando. E aí sempre dificulta ali numa melhoria, num aumento de salário, no aumento ali do seu ticket de alimentação, não é isso? Então, pessoal, quando a coisa começa a ficar escasso, quando as pessoas começam a ser mais seletivas, quando começam a não se sujeitar a todo tipo de trabalho, é quando a coisa começa a dar uma melhorada. Pessoal, deixo exemplo, sem citar nomes aqui, um grande colega aí que a vida, né, essa vinda aqui para Portugal, esse país, né, acabou me apresentando.
Um rapaz que entrou, né, há pouco tempo lá na empresa, ele começou a trabalhar, né? Esteticamente, colocaram ele num posto ruim, tá? Devido à questão de tamanho, altura, né? E por aí vai. Então, a empresa não selecionou o recursos humanos, infelizmente ali na parte, né, de gestão operacional falhou. Por quê? Você tem ali uma pessoa na estatura tal, né, baixa, para pegar determinado material no alto, é completamente fora de estética, completamente fora de padrão. Sendo que você tem várias pessoas entrando, várias pessoas que já trabalham na empresa, que poderia estar fazendo esse serviço. Mas não, deixaram a pessoa ali, né? Nessa questão difícil, super difícil, mas o rapaz começou a trabalhar. Um rapaz bom de serviço, um rapaz muito gente boa. Deixa até um abraço para ele, se ele estiver assistindo esse vídeo aí, que ele sempre assiste nossos vídeos, ele vai saber que é dele que eu estou falando. E aí uma vez eu lembro que ele falou bem assim para mim: Ivan, logo quando ele entrou, Ivan, se eu estiver fazendo alguma coisa assim errada, você dá um toque aí para mim, faça favor, porque eu não posso perder essa oportunidade. Eu disse a ele bem assim: então o primeiro toque eu vou falar com você agora. Primeira dica: não deixe, não deixe que os responsáveis percebam que você está muito necessitado pelo trabalho, porque infelizmente eles vão usar desse artifício para fazer o que quiser, te colocar em qualquer tipo de posto, né? Falar de repente de uma forma, né, ruim com você e por aí vai. E ele entendeu o recado e ele comentou: Ivan, já me falaram isso, você não é o primeiro. Eu falei: então segura essa dica, tá? E guarda, porque infelizmente assim que tem que ser. E aí eu vou voltar no que eu acabei de falar agora há pouco. Ele ficou ali, eu acho que um mês, 2 meses e saiu. Por que ele saiu? Porque ele é uma pessoa que ele veio preparado. Ele veio com o visto de procura de trabalho, tá? Ele veio com uma reserva, né, em valor, né, em dinheiro. E quando ele entrou no trabalho, viu que não ia dar certo, viu que, infelizmente, a empresa estava exigindo algo um pouco aí que não ia dar certo, não ia dar certo, estava fora de estética, fora do padrão, infelizmente não ia dar certo, não ia levar à frente. Ele deu um sério problema aí, né? Até mesmo de físico, com certeza, e ele saiu da empresa. Ele saiu da empresa. Então, são atitudes assim que a pessoa começa a entender. Pô, peraí, o cara saiu por isso, por isso, por isso. Aí o outro sai também. Pô, por isso, por isso, por isso. Vai chegar uma hora que a empresa vai ter que mudar. Ela vai ter que mudar, ela vai ser obrigada a mudar. Comigo, quando eu entrei, foi diferente. Foi diferente. Eu já trabalhava numa outra empresa, tá? Eu trabalhava numa outra empresa. Eu consegui emprego, né, numa distribuidora, tá? Como ajudante de motorista. Eu permaneci, tá? Como ajudante de motorista. Fui trabalhar na fábrica também, porque eu fui das duas, eu vou ver qual é melhor. E qual for o melhor, eu vou ficar. E quando eu fui para a fábrica, eu impus algumas condições. Não, esse posto aqui não tá bom, esse não tá legal. E aí quando eu fui e entrei, né, num posto aí que realmente estava apto para mim, estava tranquilo para mim, ali eu permaneci, ali eu fiquei. Só por quê? Porque eu já tinha outro trabalho. Né? Já fui para ali já encaminhado, já tinha ali uma outra condição, que se por acaso eles façam alguma coisa, ó, não tem jeito, você vai ter que ficar por aí mesmo, eu falava bem assim, ó, então tchau, fica com o trabalho para vocês aí, coloca outro, que eu também tô indo, eu sou mais um que está indo embora. Então vocês conseguiram entender mais ou menos a explanação a respeito de preparação para imigração? É exatamente isso. Você não se prejudica e você não prejudica os outros, o que aqui já estão. Melhor, você ainda ajuda a melhorar as condições que as pessoas aqui estão tentando. Um rapaz esse, por exemplo, com 2 meses de empresa, né? Ele sai e chega no Recursos Humanos, explica e fala o porquê que ele saiu, outros mais que fazem o mesmo. O Recursos Humanos tem que começar a entender que as coisas têm que mudar. Porque se não mudar, infelizmente, ninguém vai ficar, isso é fato. Estão entendendo? Então, assim, essa é a grande vantagem da pessoa que vem preparada. Então, pessoal, agora eu vou falar com vocês, né, a respeito de alguns tipos de trabalho aqui que o recém-chegado tem que fugir.
tem que correr. O primeiro, restauração. Principalmente os cafés. Principalmente os cafés. Pessoal, olha só. É um pessoal que vai te pagar 5 euros para trabalhar a hora, tá? Muitos deles não vão te dar um contrato e você precisa de um contrato porque você entrou no país. Antes de entrar, você disse ao consulado por meio de documentos que você queria um visto de procura de trabalho para iniciar sua jornada profissional em outro país, propriamente dito, Portugal. Então, quando Portugal libera a sua entrada, né, carimbando um visto no seu passaporte, ele subentende-se que esse aí vai trabalhar de forma legal, ele vai contribuir com o país e é a gente assim que a gente quer. Então, quando você aceita aquela oportunidade para estar precisando, necessitando no café que não te dá contrato, você é uma pessoa que não vai conseguir autorização de residência, tá? Você pode perder, porque quando chegar no dia do seu agendamento e você não tiver um contrato para mostrar, você vai ter problema. Tudo bem que vai prorrogar um prazo ali e tudo, mas você já começa, né, a ter problema, tá certo? Você infelizmente corre o risco de ser explorado, você corre o risco de trabalhar e não receber, de ser maltratado e você ter uma experiência péssima, frustrante no seu processo imigratório. Então, pessoal, se você por acaso foi convidado, porque muitas vezes convida, tem um convite. Ah, por acaso, você acabou de chegar, né? Veio do Brasil, poxa, que legal, bacana. Cara, tá precisando trabalhar, tá precisando de um emprego, e você acaba, poxa, que legal, né? Tá tudo certo. Não, você dá contrato? Não, dou contrato, tá tudo certinho, dou contrato sim. Pode começar amanhã? Pode, você vai. Pronto. 30 dias você tá trabalhando. E o contrato? Não, vamos agilizar isso aí. 60 dias você está trabalhando. Não, não vou. Pessoal, esquece. 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 Às vezes é melhor nem entrar, é por isso que tem um preparo. Vem preparado para não ter que se sujeitar a isso. Tá certo? Volto a dizer. Seu patrão da restauração é bacana, é legal, paga direitinho, te dá o contrato. Pô, sério, ó. Levanta a mão pro céu. Agradece a Deus. Agradece a Deus. Porque a maioria que eu vi, minha esposa teve uma péssima experiência, não vou cansar de falar isso nunca, péssimo, pessoas exploradoras, desrespeitosas, e detalhe pessoal, detalhe, já foram imigrantes, acreditam? Já foram imigrantes, sim, portugueses que moraram na Suíça, tinham também estabelecimento lá, foram imigrantes e tudo e tal, não sei o que, e tem esse péssimo comportamento o seu próprio negócio. Então, assim, pessoal, não precisa ser adivinho, não precisa ser nada. Você chega no estabelecimento aí, nesse segmento, né, de restauração, a atendente vem para te atender, você olha a fisionomia dela, você já sabe se ela está sendo maltratada, explorada, tá? Se o patrão dela é bom ou é ruim, se a patroa presta ou não presta, e também você sabe se a pessoa também é péssima funcionária também. Tem de tudo também, viu, pessoal? Não se iluda, não. Então, assim, parou pra ver? Tem um restaurante ali bacana, restaurante grande. Procura ali no Instagram, vê ali mais ou menos como é que é, né? Ali o perfil. Pô, vou me candidatar a uma vaga nesse restaurante. Vai se candidatar? Ótimo, beleza. Por acaso, foi chamado ou chamada para uma entrevista? Primeira coisa a ser perguntado. Vocês dão contrato? Porque, volto a dizer, você precisa de um contrato. Muita gente já vem do Brasil com agendamento já ali, ó, pô, sua entrevista já no jeito. Para 2 meses, para 3 meses, para 4 meses. Então, pessoal, nesse período você tem que ter um contrato vigente para quando você sentar lá no CEF, na verdade na AIMA, você apresentar a sua documentação, pessoal. Pô, não vai vacilar nisso aí, entendeu? Então, assim, pessoal, muitas vezes tem que ter muito cuidado. Outro lugar muito perigoso por 2 motivos em especial, tá? Construção. Pessoal, cuidado quando vocês forem, tá? Procurar, tá? Serviço na construção. Construção é um dos lugares que mais tem denúncias, queixas de patrões que
não dão o contrato, não pagam os próprios impostos, tá? Não pagam os próprios funcionários. É confusão em cima de confusão. E tem mais, pessoal, tem mais. Eu acho a coisa mais interessante é enchem o peito de razão. Tá devendo, cara. Você trabalhou lá o mês todo. Às vezes recebe ali na semana ou na quinzena. Vamos dizer assim. Você trabalhou a quinzena toda. No dia de você receber ali o seu pagamento, enche o pulmão, enche o peito assim, ó. E fala na sua cara que não vai te pagar. Não vai te pagar. E tem mais, ainda te ameaça. Fala que ainda vai denunciar você. Você que chegou com um visto de procura de trabalho carimbado pelo consulado português, te dando autorização a adentrar o país, procurar um trabalho e conseguir a sua autorização de residência, dar início ao seu processo de imigração feliz da vida, ele vira para você na sua cara e fala que você está errado e que vai te denunciar. Pessoal, ó, então para evitar, passa longe desses lugares. Passa longe. Muitas vezes um trabalho na fábrica é complicado, é sugado, é puxado. Mas, pessoal, vai te dar um contrato de trabalho, vai pagar o seu salário em dia, tá? A maioria das fábricas vai pagar o seu ordenadozinho em dia, vai te dar um contrato de trabalho certinho, você vai ter seus documentos em tudo belezinha, tudo bonitinho para sentar lá na frente da AIMA ou na cadeira da AIMA lá, entregar tudo, pegar sua autorização de residência e tentar voos maiores. Então, assim, eu sempre aconselho, porque é o melhor passo a ser dado. Volto a dizer, porque infelizmente nos comentários é sempre a mesma novela. A pessoa não sabe interpretar. Então eu vou voltar e vou falar. Não estou colocando todo mundo no mesmo tacho. Tem estabelecimentos e estabelecimentos, pessoas e pessoas, nacionalidades e nacionalidades, não importa. Mas que a maioria da galera da restauração e da construção são pilantras mesmo. Pessoas que não prestam, pessoas que vão te dar prejuízo, que vão te prejudicar, vão te enrolar todinho. Isso aí é fato, beleza? Outra questão também, pessoal, que eu vou passar para vocês agora e vocês de repente vão até achar engraçado é o seguinte. Esse é pra galera que tá chegando aí de meados aí de março, abril, maio, junho, por esses meses. Pessoal, nessa época aí, eu não sei também ao certo se é nesse período, porque de pilantragem eu tô fora. A coisa quando você já sente cheirar mal, você já tem que sair fora. Nesse período, pessoal, é a época da apanha de frutas. Então tem a galera que mexe com estilo, que tem vinha, né? Ou seja, uva, mirtilo, framboesa, algumas frutas específicas aqui da região. E essa galera, elas sabem, né, que nesse momento, né, o país está a receber muitos imigrantes. Porém, na verdade, sempre recebeu. E aí é nessa hora que eles espalham cartazes por toda a cidade e colocam em alguns lugares também específicos que estão precisando de gente. E nesses cartazes eles falam: damos contrato, pagamento na semana, transporte e por aí vai. Pessoal, isso eu posso falar tranquilo, com propriedade, porque eu conheço gente que tomou verdadeiro golpe. Eu vou contar para você o seguinte: depois desses anúncios assim, nós estamos precisando de gente, isso, aquilo, outro, não sei o que, damos contrato, damos tudo, beleza. A pessoa está precisando, igual eu te falei, a pessoa chegou, está precisando de um contrato, precisando trabalhar, a pessoa acaba indo. Beleza, ótimo, vamos lá. E começa a trabalhar. Trabalhando semana toda. Quando chega no sábado, cadê o dinheiro? Nós vamos deixar para pagar na quinzena, porque na quinzena, né, para dar tudo certo, não sei o quê. Ah, tá, beleza, e o contrato? Não, o contrato só no final do mês, tá ok, tá tudo certo, tudo belezinha, ponto. Quando dá a quinzena, filho, é aquela novela que eu acabei de passar para vocês aqui também, da construção, da restauração. Não tem dinheiro, não paga, não dá um contrato. Pessoal, e o trampo é pesado. Vocês não têm noção. Puxa no YouTube aí.
A panha de frutas, mirtilo, a panha de frutas, framboesa. Dá uma olhada como é que é. E depois você me fala. Você imagina, você trabalhar a semana todinha, a quinzena, e quando chegar no dia de você receber, nada. O contrato, então, esquece. E eu conheço gente. Não adianta vir falar que é mentira. Ah, Ivan, tá mentindo. Não adianta falar que é mentira, que pilantra tem em todo lugar e aqui não é diferente. E nesses segmentos que eu acabei de falar para vocês, é onde estão os maiores pilantras. Então, assim, não dão contrato, não pagam e todo ano é a mesma novela. Nesse ano agora, de 2024, o pessoal já estava vacinado. Lançaram ali durante acho que um dia ou 2 dias no grupo, que isso rola muito nos grupos de WhatsApp, Facebook, tá? Lançaram ali no grupo, ó, começar a panha, não sei o quê. E a galera descartou, muita gente descartou. E aí o golpe foi por água abaixo. Agora vão ter que arrumar pessoas em outra freguesia aí para dar golpe. Então, assim, sabe o que é isso também? Isso é seleção. Isso são as pessoas que estão vindo o quê? Mais preparadas, orientadas e sabem que entre ganhar um ordenado mínimo ali, sofrendo, tomando esporro, né? Correndo risco ainda, tá? Correndo risco, porque foi o que eu falei, enche o peito para dizer que é bom para fazer acontecer, ainda ameaça e faz a maior graça. Então, assim, para correr risco ainda de não receber, a pessoa vai para uma loja, não, vou para uma loja, vou para o shopping, vou trabalhar em outro lugar aqui, tranquilo, pegar meu contratozinho aqui, trabalhar sossegado, dar meu passo a passo tranquilo, sem problema, e vai vivendo. E essa galera aí do golpe vai sempre ficando sem. Vai sempre ficando sem. Porque também um vai passando pro outro. Ó, não entrei não, hein? Não entre não que é barca furada. Não entra, sai fora e vai ficando sem. Tal como também as pessoas quando vão, né, num determinado local de construção e perguntam no grupo, pessoal, tô indo num lugar assim, 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 alguém tem experiência, alguém já foi? Aí outro cara que já foi, ó, pode ir, tranquilo, pessoal é honesto, gente boa, paga certinho, pronto, a pessoa vai. Por quê? Porque alguém já deu um feedback positivo. Assim também é no café, na restauração em geral, é tudo conversado. E nós, pessoal, nós somos imigrantes, brasileiros, né? Em especial, a gente tem que nós temos que nos ajudar. Se você teve uma má experiência, pessoal, no lugar que você trabalhou, é muito difícil que outra pessoa não tenha também. Sabe aquela coisa, ó, pessoal, ó, eu tive uma experiência lá, tá? Pode ser que você seja diferente. Seja diferente por quê? É imigrante como você, é brasileiro como você, é gente como você. Vai ter porquê. Não adianta. A pessoa que não gosta de um não vai gostar de outro. Isso aí é fato. Tá entendendo? Então, assim, nós temos que nos unir exatamente e passar feedback positivo e negativo. Para que nosso compatriota, quando venha entrar numa situação dessa, né, a gente conseguir livrá-lo com apenas uma palavra: sai fora. Sai fora já diz tudo. É o resumo de tudo. Então, pessoal, vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo absorver aí esse conteúdo? Não é nada demais, é apenas aí uma palavra, uma dica. Eu vou até lançar aí um quadro em breve nesse canal chamado aí Papo 10, que é um papo realista, verdadeiro, para você que já está aqui, para você que está com a passagem já comprada, visto carimbado para vir para Portugal, e para você também que está aí, sentado no sofá, assistindo esse vídeo, imaginando como seria a possibilidade, talvez, de morar em outro país, já vai sabendo. Informação é tudo. É tudo. Você hoje só erra se você quiser. A informação está aí, ó, ao alcance das nossas mãos. Ao alcance é no Instagram. Às vezes você está ali perdendo tempo assistindo ali uns shorts, rolando reels, mas às vezes até ali aparece uma informação importante e você tem que absorver. Não deixa passar direto. Absorva, porque você pode ser beneficiado, tá, com essa informação e você pode também auxiliar outras pessoas. Eu, por exemplo, nessa brincadeira de rolar rios, eu descobri aí um escritório de advocacia no Espírito Santo que cuida de um benefício, né, em especial para mulheres gestantes aqui em Portugal, lá no Brasil, que eu vou soltar aqui no canal. Serviço de utilidade pública. Vou soltar aqui no canal. Vou chamar o advogado aqui para bater um papo com vocês, para tirar as dúvidas, para vocês verem que
o nosso objetivo, a gente que se predispõe aí a fazer vídeo, a passar a situação para você, é muito mais do que videozinho de supermercado. Ó, o preço, pessoal, como é que tá? Nós já sabemos como é que tá no Brasil, que a situação tá difícil, a situação tá complicada. A gente sabe. Às vezes a gente tira um sarro e outro, brinca e tal, mas a gente sabe que a situação é preocupante, que a situação é complicada. A gente filma aqui também em supermercado, filma aqui a loja de eletrodoméstico, filma as coisas. Só que o canal vai além disso. É informação, tá trazendo conteúdo para você saber que se você vacilar, você vai ser o quê? Usado. Você vai ser usado, você vai tomar prejuízo, você vai ficar triste, você vai colocar sua família muitas vezes numa situação delicada, você vai ter o seu processo aí de imigração frustrado, você vai embora, vai falar mal do país, vai falar mal das pessoas, por causa de uma situação negativa que você acabou passando, que não era para ter passado. E antes de encerrar esse vídeo, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, vou dar uns 180 graus aqui para vocês verem, né? A paisagem, como é que tá bonito, né? Aqui de manhã. E é bem legal, eu gosto de compartilhar essas imagens para vocês verem, né? As belezas aqui do lugar. Vou virar aqui a câmera para vocês acompanharem. Aí, pessoal, olha como é que tá bonito o dia, ó. O dia hoje está maravilhoso. Lá embaixo, né, uma cerração aí, uma neblina. Eu tô aqui no alto da Senhora do Castelo, tá? Esse aqui é um parque, tá certo? Tem um lugar aqui para sentar, pra fazer um piquenique, um lugar bem bacana. Eu tinha mostrado para vocês em outros vídeos. Tem uma área ali assim, ó, que a pessoa pode fazer um churrasco. Tem várias mesas aqui, ó. É um lugar bem legal. É um lugar de um pouco mais difícil acesso, né? A igreja está lá em cima. Porque fica um pouquinho fora, né? Do centro. Mas é um lugar bem legal. A imagem hoje está bem bonita, ó. A grama tá verdinha, a serração lá embaixo, ó. Como é que tá a grama verdinha, o orvalho aí, ó. Choveu um pouquinho mais cedo. Isso aí. Então, pessoal, é isso aí. Se liga na dica. Procura uma coisa mais simples, mais tranquilo. Bate na porta das fábricas, vai te dar um contrato, vai pagar esse ordenado em dia, você não vai ter problema, vai tocar seu processo de imigração aí, seu e da sua família também, tá certo? Porque seus familiares vão depender de você para ali pro reagrupamento e você vai ser tranquilo. Ó, por exemplo, tô aqui, ó, trabalhei essa noite, tá? Tô tranquilo? Tô tranquilo, por quê? Tô com o meu contrato lá na AIMA já estão analisando, tá? Recebo rigorosamente em dia, e claro, tem que ser. Trabalho, não falto, cumpro ali com meus deveres, minhas obrigações como cidadão e como colaborador, nada demais, tem que ser assim, isso é fato, né? E o processo está lá, sendo analisado, e dentro de alguns dias chega meu cartão de atualização de residência. E assim, eu espero que seja o seu também, e eu quero e desejo o seu sucesso. Quero que seja dessa maneira, sem estresse, sem complicação e sem alimentar picareta, sem dar combustível para pilantra. Então é isso aí, pessoal. Peço desculpa aí durante todo esse vídeo a voz um pouquinho rouca, mas foi a noite toda aí, ó, na batida, trabalhando. Graças a Deus, agradeço muito a Deus porque estou com saúde para trabalhar. Tem muita lenha para queimar ainda. Vamos que vamos. Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço demais aí por sua presença, por assistir, por prestigiar o nosso conteúdo, por mandar aí mensagem no direct, que é a galera que está vindo agora. Bacana, pessoal, peço desculpa por não estar atendendo todo mundo, mas é porque muitas vezes eu não consigo, não tenho tempo ali, estou num descanso, fazendo alguma coisa ali em casa, gravando até mesmo um vídeo, então muitas vezes acabo não conseguindo responder, mas quando respondo, mando um monte de áudio, já mando um monte de áudio já para ficar para o dia e para o outro dia também, tá? Agradeço pelo carinho também, para você que está mandando mensagem, elogiando, agradecendo aí pelo conteúdo que está sendo disponibilizado. Deixo um grande abraço, desejo sucesso para você, tudo de bom, que Deus abençoe você, toda a sua família. Espero vê-los nos próximos vídeos aqui desse canal e tchau!